Bem-vindo ao nosso canal Infinito. Hoje, temos uma história fascinante para você. Prepare-se para embarcar em uma incrível jornada com Daniel, um jovem corajoso e sábio, que se aventura na corte do grande rei Nabucodonosor. Um mistério intrigante que desafia os maiores sábios e magos da Babilônia, mas que só Daniel, com sua fé inabalável e sabedoria divina, consegue revelar. Não perca essa emocionante história de coragem, fé e revelação. Aperte o play e descubra como Daniel desvendou o sonho que mudaria o destino de um reino. Assista agora e mergulhe nesse épico relato bíblico. Num período tumultuado da história, os judeus foram levados cativos para a Babilônia como resultado da conquista e dominação do reino de Judá pelo Império Babilônico. Esse evento histórico, conhecido como o exílio babilônico, ocorreu em fases durante os séculos VI e VII a.C. O contexto político que levou à deportação dos judeus para a Babilônia está ligado aos conflitos e alianças entre os reinos da região. O Império Babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor, estava em expansão e buscava controlar territórios estratégicos, incluindo o reino de Judá. Após uma série de confrontos e rebeliões por parte do reino judaico, o exército babilônico invadiu Jerusalém em 597 a.C., capturando o rei Jeoaquim e uma parte significativa da população judaica. O exílio dos judeus para a Babilônia foi um castigo divino devido à desobediência e infidelidade do povo de Israel para com Deus. Esse conceito é amplamente refletido nos escritos dos profetas do Antigo Testamento, particularmente nos livros de Jeremias e Ezequiel. Jeremias advertiu repetidamente o povo de Israel sobre as consequências de seu comportamento pecaminoso e da violação da aliança que tinham com Deus. Vejam o que diz a Bíblia em Jeremias capítulo 25, versículos 8 a 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque vocês não me ouviram, declaro que mandarei chamar todas as tribos do norte, declara o Senhor, e chamarei meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei contra esta terra e contra os seus habitantes e contra todas estas nações vizinhas. Eu as destruirei completamente e farei delas objeto de horror, de zombaria e de perpétuas ruínas. Acabarei com as vozes de júbilo e com as vozes de alegria, com os cânticos do noivo e com os cânticos da noiva, com o som do moinho e com a luz da candeia. Toda esta terra se tornará em ruínas, um deserto. Estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. O exílio babilônico, portanto, foi visto como um castigo justo de Deus pela sua infidelidade. Esse período de exílio não apenas serviu como uma punição, mas também como uma oportunidade para o povo judeu refletir sobre seus pecados, se arrepender e buscar uma reconciliação com Deus. O rei Nabucodonosor decretou que jovens israelitas de boa aparência e inteligência fossem selecionados para serem educados e servirem no palácio real da Babilônia. Entre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que receberam novos nomes de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Daniel, em particular, recusou-se a consumir a comida e o vinho do rei, pedindo uma dieta diferente. Após um teste de 10 dias, onde consumiram apenas vegetais e água, Daniel e seus companheiros demonstraram melhor saúde e vigor do que os outros jovens. Deus concedeu a esses jovens sabedoria, inteligência e habilidades especiais, e quando apresentados ao rei, destacaram-se notavelmente, sendo considerados 10 vezes mais sábios do que os sábios do reino. O sonho de Nabucodonosor com a estátua é uma narrativa fascinante registrada no livro de Daniel, na Bíblia. Este rei da Babilônia era conhecido por sua grandiosidade e poder, mas ele foi confrontado com um sonho que o perturbou profundamente. Na visão, Nabucodonosor viu uma estátua colossal, feita de diferentes materiais, representando diferentes impérios e eras. Esta estátua tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, barriga e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de barro misturado com ferro. Enquanto ele contemplava esta imagem imponente, uma pedra, não feita por mãos humanas, veio e atingiu os pés da estátua, fazendo-a desmoronar e se transformar em pó, enquanto a pedra crescia e se tornava uma grande montanha que enchia toda a terra. Ao acordar, Nabucodonosor ficou profundamente perturbado com o significado deste sonho e convocou seus sábios, astrólogos e magos para interpretá-lo. No entanto, nenhum deles pôde oferecer uma explicação satisfatória, o que aumentou ainda mais a ansiedade do rei. Vejamos como está na palavra. Daniel capítulo 2, versículos 1 a 13.
No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: "Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa." Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: "Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos, e nós o interpretaremos." O rei respondeu aos astrólogos: "Esta é a minha decisão, se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação." Mas eles tornaram a dizer: "Conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos." Então o rei respondeu: "Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contei-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim." Os astrólogos responderam ao rei: "E não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais." Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. É evidente que Nabucodonosor não era dado a jogos de criança, não se contentava apenas com a interpretação, ele desejava que adivinhassem o próprio conteúdo dos seus sonhos. Foi então que Daniel, um jovem hebreu cativo, que havia sido educado na corte real, foi trazido à presença de Nabucodonosor. Daniel, que tinha um histórico de interpretação de sonhos e visões, foi abençoado com sabedoria divina para decifrar o enigma que estava perturbando o rei. Diante do rei, Daniel demonstrou a manifesta soberania de Deus ao conceder-lhe o dom de interpretar sonhos. De maneira maravilhosa, Daniel, após buscar a orientação divina por meio da oração, não só revelou o significado do sonho ao rei, como descreveu de forma fiel o sonho que perturbava Nabucodonosor. Com clareza e sabedoria, ele explicou que a estátua retratava uma sequência de reinos, inaugurando com o glorioso Império Babilônico de Nabucodonosor, simbolizado pela cabeça de ouro, e prosseguindo com potências subsequentes, cada uma decrescente em valor e estabilidade. O destaque foi para a pedra que demolia a estátua, representando o iminente reino de Deus, que emergiria triunfante sobre todos os impérios terrenos. Vejamos como diz a palavra de Deus. Daniel capítulo 2, versículos 31 a 35. Tu, ó rei, estavas olhando, e viste uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, foi esmiuçado também o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e se fizeram como a palha das eiras de verão, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte, e encheu toda a terra. Daniel, inspirado pela sabedoria divina, descreveu com precisão e riqueza de detalhes o sonho do rei Nabucodonosor, ele delineou cada aspecto da visão do rei. Após descrever o sonho com fidelidade, Daniel prosseguiu com a interpretação, revelando os significados ocultos por trás das imagens reveladas ao rei em sua noite de inquietação. Com uma análise meticulosa, ele decodificou cada elemento da estátua monumental, revelando sua representação simbólica dos reinos terrenos e sua ordem de sucessão. Primeiramente, Daniel explicou a cabeça de ouro, identificando-a como o Império Babilônico sob o reinado de Nabucodonosor, destacando sua supremacia e glória. O Império Babilônico,
conhecido por suas conquistas e pelo esplendor de sua capital, Babilônia, alcançou seu auge durante o reinado de Nabucodonosor II, 605 a 562 a.C. Babilônia foi famosa por suas muralhas maciças, pelos jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e por suas proezas militares e culturais. Em seguida, Daniel descreveu os materiais subsequentes da estátua com precisão histórica. O peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, que sucederia o Babilônico. Este império foi estabelecido após a vitória de Ciro, o Grande, sobre Babilônia em 539 a.C. Os persas, sob o comando de Ciro e seus sucessores, Dário I e Xerxes, expandiram seu território até formar um dos maiores impérios da antiguidade, conhecido por sua administração eficiente e sua política de tolerância religiosa, permitindo que os judeus exilados retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo. O ventre e os quadris de bronze simbolizavam o Império Grego de Alexandre, o Grande. Alexandre III da Macedônia, 356-323 a.C., unificou a Grécia e, em uma série de campanhas militares brilhantes, conquistou o vasto Império Persa, estendendo seu domínio do Egito até a Índia. O Império de Alexandre introduziu a cultura helenística em toda a região, influenciando profundamente as áreas da ciência, filosofia, arte e governança. As pernas de ferro denotavam o Império Romano, que se destacou por sua força militar e organização administrativa. Roma começou como uma pequena cidade-estado, mas gradualmente se expandiu para dominar a Península Itálica e, eventualmente, grande parte da Europa, norte da África e Oriente Médio. O Império Romano é conhecido por sua duradoura influência na legislação, engenharia, arquitetura e governança. Em 70 d.C., Roma destruiu Jerusalém e seu templo, resultando em uma significativa ruptura na história e na cultura judaicas. Este evento, conhecido como a destruição do Segundo Templo, teve um profundo impacto tanto na religião quanto na identidade do povo judeu, dispersando a comunidade judaica e alterando a prática religiosa para um foco sinagogal e rabínico. Finalmente, os pés de ferro misturado com barro prenunciavam os reinos fragmentados que surgiriam após a queda de Roma. Após a divisão do Império Romano em 395 d.C., a porção ocidental enfrentou uma série de invasões bárbaras, culminando com a queda de Roma em 476 d.C. O leste continuou como o Império Bizantino, centrado em Constantinopla. A fragmentação do poder romano levou à formação de diversos reinos e estados na Europa, marcando o início da Idade Média. Esta fragmentação resultou em uma era de instabilidade e mudança, mas também preparou o terreno para o desenvolvimento das nações europeias modernas. Finalmente, Daniel revelou o impacto avassalador da pedra que atingiu os pés da estátua, simbolizando o reino milenar de Cristo do Apocalipse, destinado a estabelecer sua soberania suprema sobre todas as nações e impérios terrenos. Vejamos como diz a palavra de Deus. Daniel capítulo 2, versículos 36 a 45. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e onde quer que habitem os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e esmiuça tudo, e como o ferro que quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, eles se misturarão com a descendência dos homens, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, conforme viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto.
Certo é o sonho, e fiel, a sua interpretação. Após Daniel interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, o monarca reconhece a grandeza do Deus de Daniel e o honra. Ele oferece a Daniel presentes e o promove a uma posição de destaque, nomeando o governante de toda a província da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei também nomeia Sadraque, Mesaque e Abed-nego como administradores da província. Assim, Daniel e seus amigos são elevados a posições de grande influência na corte do rei. Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários, queremos ouvir sua opinião. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e deixe seu gostei, isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado e até a próxima.